Pronto, tá gravando? Tá bom? Acho que o pessoal ainda está colocando chamada. Eu acho engraçado que a sala, de repente, ela lota, todo mundo põe o nome, dali a pouco, tchum, o pessoal põe o nome e sai. Não faz, eu não acho que não faz muito sentido, né, essa chamada, porque o pessoal põe o nome e sai. Acho que não faz muito sentido. Dá um trabalho conferir nome por nome. Bom dia, Cláudio. Bom, vamos começar, gente. Vamos começar aqui a falar sobre emergência, né? Vou esperar só mais um pouquinho, o pessoal ainda está colocando nome aqui, aí fica o chat. Eu não sei se o pessoal está falando comigo ou se está colocando o nome na chamada. Aí eu interrompo a aula toda hora. Esperar mais um minutinho.
Bom, a gente vamos. Oi. Vamos lá, pessoal. Vamos falar de emergência, olho vermelho, né? Essa aula próxima. A gente vai falar bastante de trauma, de emergência, né? Hoje a gente vai falar mais a parte clínica, né? A aula de hoje, da aula da semana que vem, é, a gente vai abordar esse contexto, né? É, eu atendi essa semana, né? Como foi? Teve feriado na terça. Na segunda, eu acho que eu atendi umas 9 emergências de encaixe no consultório. E na terça foram 7. Só para vocês terem uma ideia do volume que é a oftalmologia dentro da emergência, né? E a dificuldade do clínico em manipular o olho, né? Isso a gente vê muito no dia a dia, né? Então, os hospitais não têm sobreaviso de oftalmo na maioria, ou todos têm, mas ninguém chama, né? Porque não entendo também. E acaba que tem um volume grande de olho, né, que aparece, e o clínico ele maneja ou não maneja, ou maneja de uma forma muito inespecífica, né? Vê que é olho, já não consegue conduzir alguns casos, né? Parece que o olho ele vai quebrar, ou as pessoas têm muita dificuldade com o olho, né? Acha que o olho é muito sensível, e o olho é extremamente rígido, né? Um órgão muito nobre, e ele não é nada sensível, né? Ele é extremamente resistente, graças a Deus, né? E a gente vê no dia a dia diversas emergências, né, no olho, desde hemorragia subconjuntival, que é campeã de audiência. Essa semana eu tive 2 alunos me enviando foto de hemorragia subconjuntival, né? Só para vocês terem uma ideia do volume. Professor, o que que é isso, né? Então, a hemorragia subconjuntival, ela acontece muito, e olho coçando, hiperemia, né? São a nossa maioria, mas temos as coisas mais graves, né? Então, é, perfuração ocular, corpo estranho, paciente que fura o olho com um prego, paciente que fura o olho com um porta-retrato, criança que pega porta-retrato com um vidro que é menor do que o móvel, cai, quebra no olho e perfura. Né? Existem vários acidentes, os traumas, né? Trauma contuso, queda, é, enfim. Tem a emergência ocular, ela é de uma maneira muito diversa, né? A gente nunca sabe o que que vem. Chega lá, emergência, chegou. Aí você está lá no meio do consultório, você chama o paciente, você não sabe o que que vem. Dor. Essa semana, eu peguei desde a oclusão de veia central da retina, uma paciente jovem, até hemorragia subconjuntival, né? Então, veio tudo, úlcera de córnea, paciente usuário de lente de contato, com muita dor, uma úlcera estafilocócica, vários pacientes com hemorragia subconjuntival, conjuntivite, blefaroconjuntivite, blefaroconjuntivite estafilocócica, é, uma oclusão de veia central da retina, uma hemorragia vítrea súbita. Então, existem vários tipos de emergência, corpo estranho, né? E esses pacientes todos procuraram um primeiro atendimento e foram encaminhados, né? Então, é uma vasta quantidade de pessoas, né? Eu trabalhei muito em pronto-socorro de oftalmo, nos grandes centros existem, né, esses especialistas, oftalmologistas que ficam no pronto-socorro. Como eu morei muito tempo em São Paulo, eu trabalhava em 2 grandes emergências, que era uma emergência do Hospital Carlos Chagas, que é de Guarulhos, que é a segunda maior cidade depois de São Paulo, né? Então, o volume absurdo de emergência, uma cidade que tem muita fábrica, né? Então, a gente vê tudo lá, né? Acidentes com queimadura, corpo estranho, enfim, tudo que vocês possam imaginar. Era um plantão de 8 da manhã às 8 da noite, plantão de 12 horas. À noite ficava um sobreaviso,
e era uma média de 90 a 100 atendimentos em 12 horas, tá? Um plantão de oftalmo em Guarulhos. E eu fazia outro plantão no sábado, esse plantão era na segunda, eu fazia um plantão no sábado, no Hospital São Luís Morumbi, que é um hospital privado, né? E que também tinha uma média de 7 da manhã às 7 da noite, uma média de 40 a 50 atendimentos de oftalmologia num hospital privado, dentro da emergência da oftalmo, né? Então, realmente, é uma questão a ser discutida e pensada, né? Porque não é todo lugar que tem atendimento de emergência dentro da oftalmologia. Então, Professora, mais uma vez, oi. a Lou até comentou uma vez numa aula com você sobre um rapaz que chegou, um paciente que chegou com uma perfuração. E aí, realmente, tipo, não tinha oftalmo, sabe? Não tinha lugar nenhum na região toda, não tinha quem chamar, sabe? Tipo, era lá no Hospital de Miguel, né, que a gente estava acompanhando o plantão, e não tinha oftalmo aqui em Vassouras, não tinha, sei lá, Barra, Volta, ninguém que a gente pudesse chamar para atender, sabe? A gente teve que encaminhar ele para o Rio, e assim, numa probabilidade que a gente não sabia se ele realmente ia chegar e ia ser atendido, sabe? Tanto que a gente falou, cara, assim, tipo, no seu caso, tinha sido um acidente de trabalho e a gente até conversou porque o responsável foi com ele, né, no atendimento. A gente conversou, olha, eu acho que o ideal nesse caso é você procurar um atendimento particular, porque a gente não tem como encaminhar, não, tipo, não tem para quem, não tem quem chamar, e aí foi É, assim, o sistema é surreal. muito falho, o sistema é muito falho. Acho que existe um hospital no Rio, público, que faz atendimento de emergência de hospital. Geralmente, eles estão vinculados à residência, hospital de residência médica, então fica residente de plantão, né? Lá em São Paulo é assim, as emergências porta-abertas para oftalmo estão vinculadas à emergência, né? 24 horas. Então, são residentes que ficam no plantão, quando chega a causa mais grave, fica o R1, R2, R3 e o staff de sobreaviso, né? Então, realmente, assim, quando eu fazia residência, o Hospital Padre Bento, né, que é um estadual, ele era referência para toda a região é, da Baixada Santista. Imagina, ia Santos, esqueci o nome das outras cidades ali em volta, era muita, Suzano, é, ai, tem até uma faculdade de medicina, agora eu não me lembro. Assim, eram várias cidades, né, grandes, que os pacientes chegavam com trauma ocular e iam para São Paulo para fazer cirurgia, né? Então, eu acho esse sistema muito falho. A emergência, ela é enorme, é muito grande. Falei, eu trabalho numa clínica privada, né, eu atendi 9 na segunda e atendi 7 na quarta, né, de emergência. Então, olha o volume de emergência que tem, né? E a paciente chega, a gente tem que atender, tá com dor, né? São encaixes que a gente faz na agenda. Então, eu acho esse sistema muito falho. Para São Paulo, eu acho que funciona um pouco melhor, porque é uma cidade grande, que tem muito hospital com emergência, né? Existem hospitais de olhos em São Paulo que ficam abertos 24 horas com emergência. No Rio, esse sistema já diminui muito, já é bem menor a quantidade. Cidade de interior, então, nem, não tem mesmo, né? Tem que ser no boca a boca, conhece alguém que liga, que fala, e o impacto disso é muito grande, né? Então, só para a gente conseguir diferenciar aqui, só para vocês relembrarem, né? A emergência ela pode estar dentro de todas as regiões do olho, né? Tanto a região externa, a média e a interna. Então, a divisão das túnicas, elas também funcionam para emergência. Então, o que acontece na túnica externa? Então, o que acontece na córnea e na esclera, né? Então, existem emergências para todas as beiradinhas, todas as áreas oculares, né? A túnica média, então a íris, o corpo ciliar,
é a coroide, e a túnica interna, que acomete a retina, né? E aí eu sempre falo dessa diferença, né? A oftalmo, ela, eu acho que até por isso não tem, assim, um grande centro, a não ser para trauma, né? Então, quando um paciente ele tem uma emergência oftalmológica, na maioria das vezes, né, 90% das vezes, a gente consegue dar um prazo para o paciente procurar atendimento, né? Porque são emergências de pequeno impacto. Então, nem sempre esse paciente vai ter uma sequela visual, né? Ou vai ser uma coisa grave que vai trazer uma sequela para o paciente muito grave. Mas existem grandes urgências, que a gente fala que a diferença de emergência para urgência, né, dentro da oftalmologia, que se nós não fizermos nada em algumas horas, né, por exemplo, o glaucoma agudo, em 6 horas, a queimadura tem que ser muito rápido também, o paciente fica cego rapidamente, né? Então, essas grandes urgências, né, que temos que intervir rapidamente, é o grande problema, porque nem sempre quem vai receber esse paciente está habilitado em conduzir os quadros. Claro que tudo dá dor, né? Imagina você ficar com o corpo estranho 24 horas, você bater o olho, fazer uma ceratite, né? O paciente fica 2 dias sem dormir até ele conseguir procurar um oftalmologista. Esses dias eu já falei até numa outra aula, mas as meninas estavam acompanhando aí na UPA, em Vassouras, a Bianca da Liga me ligou, começou a me ligar, a Bianca me ligar, me ligar, me ligar. Falei, gente, estava no consultório, falei, aconteceu alguma coisa, porque a Bianca me liga, se eu não atendo, ela espera eu falar alguma coisa, dá uma insistida algumas horas depois, tinha, sei lá, 7 ligações perdidas dela. Aí eu parei e falei, vou retornar, que algo aconteceu. Oi, Bianca. Professora, pelo amor de Deus, salva a gente. A gente está com um paciente aqui na UPA que tomou uma bicada de galo no olho. Olha o estado do olho dele, mandou uma foto. Os clínicos não sabem o que fazer. Eles não sabem. O que a gente faz? Aí eu, manda mais foto. E como é que você faz diagnóstico assim, né? Olha, parece que tem isso, parece, faz isso, faz isso. Então, assim, aí depois ela me ligou, muito obrigada, porque resolveu, a gente não conseguiu contato com ninguém, o paciente estava com dor, ninguém sabia o que fazer, e aí eu falei, vou ligar para minha professora, né? Então, isso acontece toda hora, né? Então, o paciente tem dor, tem incômodo, né? Imagina ficar algumas horas, né, com o olho doendo, incomodando, dentro com o corpo estranho, né? Toda hora tem corpo estranho, né? Então, lembrar sempre do glaucoma e da queimadura, né? E 90% das emergências são relacionadas a olho vermelho, né? Então, imagina, tudo dá olho vermelho. Então, não é conjuntivite tudo que tem olho vermelho, né? Então, isso tem que ficar muito claro para vocês. Porque o que eu vejo muito no dia a dia é olho vermelho ser igual a conjuntivite. É claro que a conjuntiva está inflamada. Toda conjuntiva inflamada é uma ite, é uma inflamação da conjuntiva. Mas o olho vermelho não pode ser todo olho vermelho, a abrangência ser conjuntivite, né? Ainda mais a conjuntivite viral. Então, o paciente chega com olho vermelho, é prescrito um Tobrex, parece que é padrão, não sei de onde quem inventou isso, e o paciente fica com atestado de 7 dias lá em casa, né, tratando uma conjuntivite, entre aspas, que na verdade é uma uveíte, ou na verdade é uma esclerite, ou que na verdade é uma ceratite, ou que na verdade é uma úlcera de córnea, ou que na verdade é um glaucoma, ou que na verdade é um monte de outras coisas. Então, não adianta me mandar uma foto de olho assim e falar, o que é isso? O olho, como a gente já teve aula de semiologia, ele nos dá o diagnóstico, né? Então, o próprio olho nos fala. Então, existem vários sinais que nos chamam a atenção para falarmos. Isso não é conjuntivite, isso não é tal coisa, isso não é vários sinais. A conjuntiva nos mostra, o tarso nos mostra,
A esclera nos mostra, a retina nos mostra, o humor aquoso nos mostra. Então, existem vários sinais que nos chamam a atenção para fazer diagnóstico. Então, o exame, ele tem que ser feito na lâmpada de fenda. Não tem como fazer exame oftalmológico sem ser na lâmpada de fenda. Então, tudo pode dar olho vermelho. Trauma, corpo estranho, glaucoma agudo, conjuntivites, uveites, perfurações, queimaduras, úlcera de córnea, hemorragia subconjuntival, esclerite e episclerite. Então, o glaucoma agudo, eu coloquei uma criança aqui com glaucoma congênito para chamar a atenção de vocês, né, que não é um glaucoma agudo, mas que é uma grande emergência. Então, criança que nasce com um olho grande desse jeito, né, edema de córnea, que a gente chama de buftalmo, né, o olho de boi, né, então prestar muita atenção, que o glaucoma congênito, a criança já nasce com esse aspecto, né, então, os pediatras que vão fazer teste do olhinho, né, prestarem atenção na órbita, no tamanho do olho da criança, encaminhar, porque o glaucoma congênito é cirúrgico imediato, senão o impacto, essa criança fica cega com 3 anos, totalmente, né? Então, muito cuidado com essas crianças que nascem com os olhos maiores do que a órbita ou com uma suspeita de glaucoma congênito, sempre encaminhar na mesma hora para a cirurgia, tá? E um glaucoma agudo, o paciente faz o quê? Tem olho vermelho, né? Peremia de conjuntiva, a pupila, ela fica em média midríase paralítica. Então, semana passada a gente aprendeu na aula de neuro, né? As vias da pupilares, né? Então, tem uma alteração da via pupilar, então ela fica midriática, paralítica. A dor, a visão turva, porque faz edema de córnea, o paciente fica com o olho inchado, muita dor, né? A pupila paralítica, né? A dor é considerada uma das maiores dores que existem, né? O paciente não consegue nem... ele fica deitado, ele não tem posição, né? Ele tem náusea, vômito, chega no pronto-socorro com dor na cabeça, né? Esses dias eu atendi um paciente que foi para um hospital particular, e olha só o caso, esse caso foi interessante, foi recente. O paciente começou a sentir muita dor em casa, na cabeça, muita dor na cabeça. Chegou no pronto-socorro com dor assim, não conseguia abrir o olho, dor aqui, minha cabeça vai explodir, eu tô tendo um AVC. O paciente foi internado, chamaram o neuro investigou, fez rotina de TC, ressonância, medicação para dor, e o paciente continuava. Ele falou, mas dói aqui, ó, dentro do meu olho, ó, meu olho. E o paciente já tinha um olho vermelho meio crônico, bilateral. Aqui dentro tá doendo, não tô aguentando de dor, essa dor vai e volta. E aí falou, bom, dor no olho, vou chamar um oftalmo. Chamaram um oftalmo de sobreaviso, o oftalmo foi no outro dia avaliar, era um glaucoma agudo, né? Então o paciente tinha toda o exame oftalmológico clássico, ele tinha hiperemia ocular, ele tinha edema de córnea, ele tinha média midríase, o olho estava pétreo. Então, tem dúvida se é uma cefaleia em salva muito grande, uma enxaqueca, alguma coisa assim. Gente, exame bidigital, né? Testa o olho de vocês, fecha o olho. Ó, o seu dedo, ele entra na órbita, tá? Seu olho é macio, você vai sentir que o seu olho é macio, né? O glaucoma agudo é um olho pétreo, é duro. Quando você faz essa movimentação no olho, você vê que o olho está duro, compara com o outro olho, faz a comparação, né? Ó, esse olho está macio, esse olho está duro, né? Então, o paciente estava com 60 de pressão, né? Muito alta pressão. Aí foi feito todas as manobras lá, enfim, parou em mim porque é glaucoma, mas tem essa história, né? Então, prestar muita atenção nesses quadros de dor aguda, assim, principalmente que confunde, né, muito com cefaleia e outras patologias neurológicas. Então, o olho vermelho é o distúrbio ocular mais frequente no serviço de pronto atendimento, né, não oftalmológico. Embora as causas, a gente já conversou, sejam benignas, né, existem situações muito graves que podem levar
a perda de visão. Então, isso aqui explica um pouco, né, essa movimentação estranha dos serviços de saúde para a emergência de oftalmo, né? Porque o clínico não é treinado, que eu acho que deveria, acho que não tem que ter um oftalmo ali de porta aberta, né, assim, esperando, sentado, para um atendimento, a não ser que seja um hospital de referência, né, ó, todo mundo vai para aquele hospital que tem o oftalmo lá na porta. Mas eu acho que é isso, né, a maioria, 90%, são benignas, né, e que não causam grande impacto para o paciente. Só que existem causas muito graves e a gente vê aí no dia a dia toda hora acontecer isso. Se esse paciente que ficou com sequela do glaucoma agudo tivesse feito uma bolsinha de manitol, a hora que ele chegou lá no pronto-socorro, né, talvez essa sequela de 60% de perda de visão ele não teria tido, né, ele perdeu 60% da acuidade visual do olho esquerdo, tá? Então, a coisa tem que ser rápida, né? Então, o pensamento tem que ser muito rápido. E aí, o que a gente vai pensar quando um paciente chega para você num pronto-socorro e fala: eu tô com muita dor no olho, né? Muita dor aqui, ó. Eu acho que é alguma coisa na minha cabeça, né? Então, as situações de maior risco são dor ocular. Então, o paciente com dor ocular, né? Existem algumas patologias que a dor é muito grande. Por exemplo, uma ceratite por acanthameba, a lesão é deste tamaninho. É uma lesão minúscula. O paciente grita de dor. A gente sempre fala que a úlcera por acanthameba, a dor, ela não é relacionada ao tamanho da lesão. O paciente sente tanta dor que você fala, você acha que o paciente está exagerando, né? É uma patologia que tem essa característica, uma dor muito intensa. Perda súbita da visão. Tá com dor no olho? Faz um teste. Quantos dedos tem aqui? Sua visão piorou? Tá embaçada? Você teve alguma exposição a alguma substância química, né? Bateu o olho, você fez alguma cirurgia recente, caiu alguma coisa no seu olho, vamos avaliar, vamos ver se está saindo alguma secreção. Seu olho saiu alguma secreção, saiu alguma quantidade de líquido, alguma coisa assim, né? Vamos pegar uma lanterninha, ver se a córnea está direitinho, né? Se a pupila, se o reflexo consensual e motor estão normais, né? Se o paciente não tem uma diferença de pupila, uma anisocoria, né? Se os reflexos pupilares estão responsivos. Seu olho é sempre vermelho, né? Ou ficou agora de repente. Então, talvez o problema desse paciente da neurologia fosse isso. Ele falou: meu olho é sempre vermelho, os dois olhos vermelhos, e sempre assim, né? Porque eles dão mais valor a quando um olho está agudamente vermelho, né? E talvez tenha sido essa confusão ali no caso, né? E o hiposfagma, a pinguécula, o pterígio e a blefarite são os nossos campeões, né? É igual o óculos para a gente fazer no dia a dia, são os campeões de audiência. O hiposfagma é a hemorragia subconjuntival. Como eu falei para vocês, só essa semana 2 alunos me enviaram fotos de olho com hemorragia subconjuntival, né? Ou de alguém da família ou do próprio aluno, né? Então, geralmente a hemorragia subconjuntival ou hiposfagma é 99,9% das vezes benigno, então ela pode ser causada por milhares de coisas. Dormiu mal, coçou o olho, dormiu o olho coçando, né? A máscara está ressecando muito, e até hipertensão arterial sistêmica descompensada, pode fazer uma hiposfagma. Pacientes que utilizam anticoagulante também podem fazer hiposfagma, né? Então, perguntar, usa anticoagulante? Não. Pressão arterial está descompensada? Tá. Então, vamos procurar um cardiologista para a gente ver, né? E o tratamento dessas hemorragias subconjuntivais, vou mostrar para vocês a foto, é basicamente lubrificação,
orientação que vai demorar para sair mais ou menos em 2 semanas, e compressinha de água gelada filtrada, tá? A pinguécula é um calinho que fica na borda do olho, geralmente fica na região nasal, uma área mais elevada, né? Por exposição de sol, o pterígio, que é aquela pele que avança pela córnea, e as blefarites, né? Esses dias a Laila estava lá no consultório comigo, aí ela falou: ah, professora, às vezes eu fico com diferença dessa questão da blefarite estafilocócica, que é causada por uma bactéria, a blefarite seborreica, que é aquela oleosidade, aquela espuma nos cílios, ou as duas, né? Então, às vezes a gente precisa diferenciar essas blefarites que chegam para a gente no nosso dia a dia. Então, a hemorragia subconjuntival, o hiposfagma, né, é um sangramento na esclera aqui, né? Então, o paciente faz esse derrame de sangue, assusta muito, o paciente fica desesperado. Meu olho sangrou. Meu Deus, estou tendo um AVC, sai correndo, vai para o consultório, chorando, tá? Fica muito apavorado, porque realmente é muito feio, né? E geralmente a gente acalma o paciente e fala: olha, isso é feio, mas não é grave, né? Então, vamos procurar um cardiologista, vamos fazer um mapa para ver como é que está a pressão arterial, afiro a pressão do olho, faça um fundo do olho, 99,9% das vezes não tem nada, tá? A pressão está normal. O senhor usa anticoagulante? Ah, eu uso ou não. Então, essas são as perguntas principais e acompanhar o processo de reabsorção do sangue, né? Então, definir a causa, né? Então, o paciente é hipertenso, usa anticoagulante, eu faço pressão articular, fundo de olho e prescrevo compressas frias e lubrificante. De maneira geral, os pacientes têm uma ótima evolução. A pinguécula, que é essa gordurinha que fica aqui, esse depósito, né, que fica aqui na conjuntiva, tá? É benigno também, às vezes o paciente está incômodo de corpo estranho por causa dela, ela inflama. Então, geralmente eu faço um anti-inflamatório não hormonal, colírio, né? Um Maxilerg, que é o diclofenaco, tá? De 8 em 8 horas por 5 dias, e lágrima artificial direto, né? Para diminuir a sensação de corpo estranho da pinguécula. O pterígio, muita gente fala que o pterígio é catarata, né? Ah, tô com uma catarata, você vai ver um pterígio. Pterígio é essa pele, né? Esse tecido fibrovascular que vai da conjuntiva e em direção à córnea, né? E ele provém de raios solares, né? De fator do sol, né? Então, eu sempre falo que Angra é campeão de pterígio do Brasil. Nunca vi tanta gente ter pterígio igual Angra dos Reis. E porque as pessoas se expõem muito ao sol, né? Então, lugar de praia geralmente tem muito pterígio, tá? Então, o pterígio, ele é cirúrgico. A cirurgia, ela é a ressecção desse tecido, né? E a confecção de um retalho que você cola, que hoje em dia a gente faz com uma cola de fibrina, tá? Para evitar que ele tenha recidiva. Recidiva é retorno do pterígio, né? 90% dos pterígios que a gente só raspa e deixa a esclera nua, ele tem 90% de chance de voltar. Pior, tá? Então, precisa fazer o retalho com transplante de conjuntiva local para evitar, para diminuir a quantidade de recidivo, né? Aqui, eis a blefarite estafilocócica, que é até uma blefarite mista, que a gente fala, que tem bactéria e seborreia junto, né? Então, observem, né, essa seborreia nos cílios aqui, né? Paciente que tem pele muito oleosa, que tem rosácea, em que faz tratamento para oleosidade, fica com os cílios oleosos dessa forma, vem o estafilococcus se alimenta dessa região e libera uma... Tá me ouvindo? Tá tudo bem? E Sim. libera uma toxina, né?
uma toxina, um imunocomplexo para o olho. Então, primeiro começa a ficar hiperemiada a base dos cílios, depois a conjuntiva, e esse processo vai aumentando até que começa a fazer ceratite, até que começa a ter úlcera de córnea estafilocócica. Essa semana eu atendi um paciente com úlcera de córnea estafilocócica, né? Então, como é que a gente faz para tratar a blefarite, né? Essa blefarite mista, oleosidade mais estafilococcia. Precisa de higiene dos cílios, então, toda vez que a gente pede para o paciente, usa shampoo Johnson de neném, um monte de gente já deve ter ouvido isso, né? Pegar o shampoo, diluir na água morna, lavar os cílios, enxaguar e secar, né? Usar lubrificante e usar uma pomada, que geralmente é a base de quinolona. Para quê? Para matar essa bactéria que fica aqui liberando toxina, tá? Ela precisa ser com corticoide. A pomada não dá para ser sozinha. Por que precisa ser com corticoide? Falei para vocês que o Staphylococcus tem uma atividade autoimune, ela libera uma toxina autoimune, né, da própria bactéria. Então, o corticoide diminui essa resposta inflamatória que a bactéria causa no olho. Existem blefarites muito graves. Eu tenho uma paciente que eu vou até procurar a foto dela aqui para vocês olharem, que eu atendi, vocês vão ficar chocados com o que aconteceu com essa paciente. Vou mostrar para vocês, tá? Caso muito grave de estafilococcia, a paciente que eu atendi recentemente, vou dar um zoom aqui na tela. Essa paciente, a minha paciente, ela não tem cílios. Ela perdeu todos os cílios por causa de blefarite estafilocócica. A bactéria comeu praticamente todos os cílios. A gente chama isso de madarose, tá? Perda de cílios, tá? Bilateral, olha o outro olho. Tem só um restinho de cílios ali, tá? Olha como a pálpebra é muito inflamada, tá? A gente fez muita injeção de corticoide aqui para ver se recupera. E, não tem cílios, qual o problema? Cílios é nosso mecanismo de defesa, né? Defesa para o olho. Então, essa paciente, ela não tem defesa nenhuma, né? Aqui o olhinho mais aberto, tá? Ali embaixo, aquele pontinho de branco ali, é porque eu injetei corticoide, tá? Depomedrol, para ver se melhora o processo inflamatório e diminui a resposta inflamatória da bactéria, tá? Então, é muito grave. Essa paciente tem muito problema com o olho seco, né? Corpo estranho toda hora, ela tem muito problema com luz, fotossensibilidade. Então, assim, são coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente nem imagina, né? Imagina perder cílios por causa de blefarite. Blefarite pode ser grave, tá? Então, olha a estafilococcia aqui, olha a bactéria aqui, né? Começando a fazer até um ordeulo, e aí vem o ordeulo, né? Que é o nosso amigo terçol, né? Começa a obstruir as glândulas, porque a glândula de meibômio começa a produzir um excesso de óleo para ajudar na lubrificação, e aí temos aí o nosso amigo ordeulo, que pode ser externo ou interno. Também recebo muitos ordelos no WhatsApp de alunos, né? Professora, estou com ordelo, estou com terçol, né? Então, o que a gente faz? Vocês vão receber muito terçol na vida de vocês no pronto-socorro, né? Então, o ordelo, tanto ele quanto o calazo, eles são provenientes de blefarites, né? Então, a glândula de meibômio dentro do olho, ela oclui, ela obstrui e faz essa processo inflamatório, como se fosse uma espinha, né? Por bactéria, né? Ela pode ser interna, mas o meu tá aqui, ó, não é ordelo, não, ela pode ser externa, ela pode ser interna, tá? Dá para, eu vou espremer igual espinha. Se você espremer igual espinha, vai sair o pus, vai dar uma melhorada no processo inflamatório, dali a uma semana ele vai encher de novo. Por quê? Porque a cápsula, ela tá ali. Então, não é para drenar ordelo no pronto-socorro, a não ser que tenha uma celulite no local, a não ser que faça um abscesso. O paciente tem a repercussão hemodinâmica, começa a ter febre, um abscesso, aí você drena
para tirar aquele processo infeccioso, senão o paciente vai ter repercussão sistêmica, vai fazer uma bacteremia por causa de um abscesso causado por um ordel. Totalmente diferente o quadro. O paciente tem muita dor, muito edema de pálpebra, não consegue abrir o olho, chora de dor. Aí, além do antibiótico venoso, que você vai ter que internar esse paciente, você muitas vezes, se em 3 dias aquele abscesso não drenar sozinho, você precisa drenar. É outra situação, né? Você vai drenar para evitar um problema muito maior sistêmico. Agora, ter sol, que vá no seu dia a dia, no seu consultório ou no seu pronto-socorro, não drena. Você pede para o paciente fazer compressa morna, que ele drena rapidamente, várias vezes por dia, tá? Usar uma pomadinha, aquela que a gente já falou, de antibiótico mais corticoide. Qualquer quinolona com corticoide pega muito bem estafilococcus. Precisa ser quinolona. Tobramicina pega estafilococcus? Pega estafilococcus. Principalmente em criança, tudo bem. Mas adulto, é ideal passar quinolona. O que é quinolona? Ciprofloxacina com dexametasona, tá? Silocorte, Maxiflox D, essas pomadas combinadas de antibiótico com corticoide, tá? Então, você faz 2 vezes ao dia massageando, né? E a compressinha morna, provavelmente em um dia isso vai drenar sozinho, né? E resolve o problema, tá? E o calásio, que já é um ordeulo que não drenou, né? Então, ele esfriou o processo inflamatório, você não consegue mais fazer nenhum tratamento clínico nesse paciente, e aí o que você precisa? Fazer um tratamento cirúrgico, né? Então, você faz por dentro da pálpebra, põe uma pinça de compressão, abre, drena ou líquido, ou às vezes forma mesmo um granuloma, né, uma bola dura, e retira essa substância que está dentro da cápsula do paciente, tá? Existem outros tipos de olhos vermelhos que também são comuns, né? A episclerite, que é uma inflamação da episclera. Então, na aula de anatomia, a gente falou conjuntiva, tênon, episclera. São as 3 camadinhas de pele que recobrem a esclera, né? Então, a esclera ela é recoberta por 3 pelezinhas, né? Por 3 tecidos, que é a conjuntiva bulbar, a cápsula de tênon e a episclera. Quando temos uma inflamação da episclera, como é que eu vou diferenciar? Na lâmpada de fenda, você consegue ver as 3 camadinhas. Na hora que você vira o foco de luz, fecha num paralelepípedo e aumenta o tamanho, você consegue identificar qual vaso está inflamado, se é na conjuntiva, se é na tena ou se é na episclera. Então, geralmente, essas episclerites não tem uma causa identificada, muitas vezes está relacionada a doenças reumatológicas. O entrópio, a triquíase e o ectópio. Vou explicar para vocês o que é isso. Então, triquíase, muito comum no dia a dia de vocês vão pegar no pronto-socorro, às vezes o vô de vocês lá na casa de vocês pode ter, e aí tem gente que está até acostumada já a pinçar os cílios que nascem para dentro do olho. Então, o paciente tem uma blefarite, mais uma vez a nossa querida blefarite, né? E aí os cílios, muitos caem, e outros, quando eles caem e nascem, eles sofrem um processo inflamatório, e aí o bulbo do pelo ele nasce para dentro do olho. Então, começa a nascer cílios para dentro do olho. Então, imagina esse paciente, né? Os cílios para dentro do olho, com sensação de corpo estranho, tem espanador dentro do seu olho, né? Muito comum em pacientes que têm blefarite crônica, tá? Mulheres que mais para antigamente tinha muita mania de fazer aquela maquiagem definitiva de lápis de olho, aí faz uma tatuagem aqui linda, bem na glândula de meibômio, né? Aí a tatuagem vai lá dentro da glândula, fica lá dentro da glândula, né? Obstrui aquilo ali, o paciente começa a fazer blefarite, começa a fazer triquíase, né? Então, a gente vê muito triquíase nessas pacientes blefarites que fazem tatuagem definitiva. Ah, professora, eu gosto de fazer aquele alongamento de cílios, eu gosto de fazer cílios postiços. Faz mal?
Claro que faz, né? Então, lembrando que é lindo, né? Eu não acho. Acho que parece um ventilador aquilo. Tem uma menina que faz academia comigo, a hora que ela fala comigo, oi, fluf, dá até um vento. Eu falo, gente do céu, alguém avisa para ela, parece a Emília, no sítio de Pica-Pau Amarelo, pelo amor de Deus. Eu acho muito artificial aquilo. Eu não sei se é porque fico assim, né, no consultório, eu vejo tanta gente é, com isso, né, e com tanto problema que eu tenho o pânico daquilo. As alongadoras de cílios aí que não fiquem bravas comigo, quem faz também, porque o negócio é caro pra caramba, né, pelo que eu sei. Mas assim, é bonito? É bonito, né? Para quem acha bonito, é bonito. Agora, dá problema? Dá. Você está alterando um bulbo piloso da sua glândula de meibômio, né? Isso, a glândula de meibômio, ela que vai ajudar na lubrificação. Ela é responsável pelo nosso filme lacrimal. Então, quando você desorganiza essa glândula, você pode ter consequências, é óbvio, né? Não é uma coisa que é imune a tudo, né? Ah, mas eu tenho, nunca tive, tudo bem, uma hora você vai ter, você pode ter certeza, tá? Por quê? Porque altera realmente as glândulas ali e começa a ter primeiro um terçol de repetição, começa a aumentar a blefarite, o olho fica vermelho, dá coceira, né? Ainda mais aquelas pacientes que usam cola, né? Que é pior ainda, né? Então, é muito complicado. O entrópio já é uma frouxidão da pálpebra, então a pálpebra ela afrouxa e ela entra para o olho, e o ectrópio, quando a pálpebra afrouxa e ela fica externa ao olho, né? Tudo pode ter consequência. O entrópio tem consequência dos cílios tocando, e o ectrópio tem consequência que fica essa área exposta, né? Faz uma ceratite de exposição crônica. Então, observem esse paciente. Também fico triste a hora que eu vejo idoso chegando com essa flacidez da pálpebra inferior. Olha a exposição da esclera desse paciente. Ele está fazendo panos inflamatórios aqui embaixo da córnea. Isso aqui abre, faz úlcera de córnea. O paciente não tem fechamento completo de pálpebra. Então, ele dorme. A gente faz uma coisa que chama-se reflexo de Bell. Quando a gente dorme, nossa córnea ela sobe para proteger, né? Mas é muito crônico isso, né? O olho está aberto o tempo todo, né? Então, problemas sérios, né? Isso aqui precisa de cirurgia, a gente tira um retalhozinho aqui, sutura, né? Faz uma sutura novamente para puxar a pálpebra, né? Hoje em dia a gente está vendo muito isso nesses procedimentos estéticos de pálpebra, todo mundo fazendo blefaroplastia, né? Dentista, não sei o quê, tudo fazendo blefaroplastia e tira muita pálpebra, o paciente fica com ectrópio de exposição no pós-operatório, né? Não tem muita noção da anatomia. Isso está sendo uma complicação muito grande. Aqui a triquíase, né, junto com o entrópio, então os cílios nascendo para dentro, paciente fazendo úlcera de córnea, né? Vocês toda hora vão ver isso no pronto-socorro de vocês, eu prometo. Vai chegar paciente lá com os cílios todos virados para dentro e vocês vão falar, meu Deus, e agora, né? Muito corpo estranho, porque começa, ele vai indo, daqui a pouco dá uma dor, né? E aí ele corre para o serviço de emergência para tentar tratar. Aqui é um entrópio, ó, a pálpebra ela virou, né, internamente. Então, mais uma vez, né, o olho vermelho, outro campeão aí que a gente vê muito, são as ceratites superficiais, né? O que é ceratites superficiais? São abrasões na córnea. A córnea tem 100 terminações nervosas. Então, ela tem muita dor. Qualquer lesãozinha na sua córnea, alguém já teve ceratite na vida? É uma dor muito grande, né? Eu nunca tinha tido até meu filho colocar o dedo dentro do meu olho, né? Então, é uma dor. Eu valorizo todas as ceratites depois disso. Eu falo, não, ceratite vai ser chamado agora. Ninguém merece ficar com essa dor. Nossa, é uma coisa terrível. Você não tem posição, você não consegue olhar, dói tudo, né? Então, o que pode causar a ceratite? É só a unhada do filho no olho? Não, né? Que também é muito comum. Toda semana tem unhada no olho. Olho seco, blefarite,
trauma, ceratite de exposição, toxicidade por drogas, principalmente drogas como cocaína, que liberam aerosol, né? E aí o paciente adere àquele pó na córnea, uso de lente de contato, que é campeã também, corpo estranho, principalmente aqui em Volta Redonda, na CSN, muito corpo estranho metálico, a gente chama de cavaco metálico, né? Que é aquele pedacinho de metal que gruda na córnea em paciente que trabalha com lixadeira ou com ai meu Deus, aquele maçarico, eu esqueci o nome daquele troço lá, com solda elétrica, que geralmente lixa metal, e aí, sempre tá de óculos, mas passou por baixo, óculos não tinha lateral, então sempre tem um corpo estranho, né, as conjuntivites e as triquises entrópico que fazem as ceratites superficiais. E as ceratites infecciosas, né, ceratites bacterianas, virais e fúngicas. Então, aqui tem um exemplo de ceratite superficial, né? A córnea corando aqui. Então, provavelmente aqui foi uma unhada ou alguma coisa que arranhou o olho, fez uma ceratite, o paciente fica com muita dor. Então, a gente precisa prestar bastante atenção. Então, qual que é o tratamento dessas ceratites, né, superficiais? Meu filho chegou lá no seu pronto-socorro, falou, meu filho deu uma unhada, colocou o dedo dentro do meu olho, não estou conseguindo abrir. Provavelmente é uma ceratite superficial, né? O que você pode ajudar o paciente? Então, é um colírio anestésico para aliviar aquele momento. Todo pronto-socorro tem uma pomadinha que chama Regencel ou Epitesan, né? A oftalmo tem muito isso, tem os coringas que precisam ter, né? Em todo o pronto-socorro, do SUS, lá na UPA da Pimboquinha, lá da não sei da onde, tem uma pomada para o olho, né? Então, é Regencel ou Epitesan. Essas pomadas têm ácido hialurônico e antibiótico, né? O epitélio, ele regenera em 24 horas, graças a Deus. Então, se você pingar uma gota de anestésico, colocar uma pomadinha e fechar a pálpebra com um curativo oclusivo, né? Você já ajuda esse paciente, no outro dia ele não vai ter mais nada, tá? Então, como é que se faz esse curativo oclusivo? A gente coloca gaze e faz o curativo no sentido oposto ao nariz e à boca. O que acontece é que chega paciente lá no pronto-socorro, o paciente chega assim, ó, lá com ceratite no consultório, com dor, que o curativo está saindo, o paciente está 24 horas sem comer, porque ele está com medo de comer, porque o esparadrapo está na boca dele, ele não respira de uma narina e continua com dor, porque ele está mal colocado. Então, curativo é nesse sentido. E ele precisa ser muito compressivo. Por quê? Porque a pálpebra superior, se ela se movimentar na córnea, o que vai acontecer? A pessoa vai sentir dor. O epitélio está aberto, com um monte de terminação nervosa lá em cima, assim, tô doendo. Se você roçar a pálpebra superior e piscar, você vai sentir dor, não vai adiantar. Então, é muito compressivo. Eu gosto de fazer com esparadrapo mesmo, vral, vral, vral. Fazer com esparadrapo bem compressivo, para esse paciente não movimentar a pálpebra superior. No outro dia, ele mesmo tira o curativo em casa. 90% das vezes ele não tem mais nada, porque o epitélio regenera muito rápido, tá? Corpo estranho, né? Esse aqui é um corpo estranho metálico, é o famoso cavaco metálico, que é o que a gente tira aí 90% das vezes, né? De paciente que trabalha com lixadeira. A gente lava corpo estranho no pronto-socorro, gente. Não lava corpo estranho no pronto-socorro. Você lavar corpo estranho que está encravado na córnea, você vai afundar o corpo estranho. Imagina você colocar um fluxo de soro na seringa de 10 ml aqui em cima. Ele vai enfiar mais ainda. Não vai sair. Isso aqui só sai com agulha. Não adianta. É anestesiar o olho do paciente. Vocês, sem microscópio, não aconselho fazer. É agulha de insulina na base do corpo estranho. Aqui é onde ele forma o halo. Se você tirar em cima dele, vai ficar o halo metálico aqui, o paciente vai continuar com dor. Então, você tem que ir na borda do halo, antes do corpo estranho, remover essa região aqui, né, do corpo estranho com o halo, né, pingar uma gotinha de antibiótico. E a mesma pomada e o mesmo curativo você faz do paciente. Pomada de Epitesan, Regencel
e o curativo oclusivo. No outro dia, pede para o paciente tirar o curativo, que ele não vai sentir mais nada. Não sei tirar corpo estranho. Não tire. Põe anestésico, a pomadinha de antibiótico, oclui o olho, pede para procurar oftalmo no outro dia ou ali dali para frente, né? Não tirem com a agulha de insulina se vocês não têm habilidade para isso, tá? Por quê? Olha só, um corpo estranho, infectado, né? Eu já vi paciente que tirou corpo estranho, não sei aonde, que não sei com que agulha, né? Não devia estar estéril, e o paciente perdeu o olho, a gente teve que eviscerar um paciente por causa de corpo estranho, fez uma endoftalmite, uma infecção da retina, tinha pus dentro do olho dele, né? Estava fazendo já quase uma uma meningite por causa disso, né? Então, com repercussão hemodinâmica grave, febre, né? Quadro de sepse por causa de uma endoftalmite e por conta de um corpo estranho mal tirado, né? Então, lembrando que quem for querer tirar corpo estranho, a agulha tem que ser estéril. Não pode pegar uma agulha ali que você está ali no pronto-socorro e colocar na córnea e cutucar, senão você faz uma úlcera infectada nesse paciente, né? A nossa grande amiguinha linda, que parece um monte de dendrito, né? De neuroninho, que é muito clássico da ceratite herpética. Herpes dá no olho, dá e muito, não é pouco, não, é muita quantidade. Principalmente quem tem herpes simples labial, né? E que tem lesão, às vezes, da herpes zoster, que faz herpes zoster facial, com acometimento da ponta do nariz, né? Então, quando você atender um paciente no seu pronto-socorro com herpes zoster, você é dermato, chegou lá um herpes zoster para você, né? Observe se tem lesão na ponta do nariz. Se tiver lesão na ponta do nariz, encaminha para o oftalmo. Por quê? O que tem aqui, gente? Que nervo tem aqui? O naso ciliar, né? O nervo naso-ciliar. E o nervo naso-ciliar é ramo de qual da aula passada? Lembra? O gânglio ciliar, né? Que está dentro do olho, né? Que irradia toda a córnea. Então, se você tem comprometimento do naso-ciliar, o herpes é uma doença que vive dentro do bulbo do nervo. Pode procurar lesão na córnea, que você vai ter lesão na córnea. Pode procurar. Isso chama sinal de Huntington. É um sinal patognomônico de herpes com acometimento ocular, tá? Então, quando a gente vê esse herpes simples, às vezes, sem acometimento de face, nada, o paciente abre realmente o quadro de herpes, igual o herpes labial dentro do olho, né? A gente faz a ciclovir pomada oftalmológica, existe no mercado, tá? 0,3%, 5 vezes ao dia, né? E se a herpes for herpes zoster, o tratamento são 4 gramas de aciclovir oral. E se tiver algumas lesãozinhas esparsas, em caracterizar zoster, mais acometimento oftalmológico, eu faço pomada de aciclovir e faço aciclovir oral 2 gramas. Aí eu parto a dose no meio, tá? Então, zoster 4 gramas oral, simples 2 gramas oral, olho aciclovir oral 5 vezes ao dia, né? Aqui uma cantameba que evoluiu muito grave, né, com hipópio, paciente usuário de lente de contato, começa com uma lesãozinha pequenininha, com muita dor, né? E aí, úlcera por acantameba, quem gosta de lavar estojos de lente de contato na água da torneira, no banheiro, né? Que pega aquele soro fisiológico que está ali vencido, quente, em cima da pia do banheiro, né? Que já encostou em tudo, que já lavou machucado de criança, que já lavou nariz de criança, né? Que tá ali aquele soro, né, rendendo na sua casa. Aí você resolve lavar com o mesmo soro o seu estojo de lente de contato, né? E aí, eis aqui uma úlcera por acantameba. Esse olho aqui tá perdido, né? Se não evoluir para uma endoftalmite, tá bom, que ele pelo menos vai ficar aí, né? Se não, tem que eviscerar realmente, tirar. Ó, outra úlcera muito grave, tá? As esclerites, né? Que também acontecem demais, né? Dentro do consultório, muito relacionada à doença autoimune, olho seco, né? Alveite anterior e posterior,
a gente já falou na aula de doenças sistêmicas, as celulites orbitárias também chegam, glaucomas agudos e glaucoma congênito, né? Elas são mais raras, essas causas, tirando o olho seco, né? Que também é outro campeão aí que a gente vê direto, né? A episclerite, a esclerite, né? A episclerite, acometimento daquela pelezinha dos vasos lá atrás da conjuntiva, e a esclerite já é o olho vermelho na parte branca, tá? Você já consegue localizar lá na parte branca. Como é que você faz esse teste para diferenciar se é uma esclerite ou se é uma episclerite? Existe um colírio no consultório que chama felinefrina. Ele é um vasoconstritor. Tem que ter em todo consultório de oftalmologia. Quando você pinga a felinefrina no olho, se o olho voltar a ficar branco dentro de alguns segundos, o que aconteceu? Os vasos da episclera, eles sumiram, porque a episclera ali, aquela regiãozinha ali vascularizada, estava acometido. Então, o olho voltou a ficar branco. Opa, estamos diante de uma episclerite. Quando pingamos a felinefrina e o olho continua vermelhão, vinho, né, bem quente, não mudou nada, estamos diante de uma esclerite. A esclerite, ela é grave, tá? A esclerite, ela pode necrosar o olho. Também já tive paciente com esclerite necrosante, tá? Sem uma causa, de causa idiopática. Pesquisamos todas as doenças reumatológicas. Está muito relacionada à granulomatose de Wegener. Fizemos tudo com essa paciente, ela pulsou. Geralmente, a esclerite é um processo inflamatório muito intenso. Precisa internar e pulsar o paciente com corticoide 3 dias, tá? Ele sente muita dor, a movimentação do olho, e pode furar o olho, tá? Então, lembrar da esclerite relacionada muito a doenças inflamatórias reumatológicas, tá? Então, a episclerite, ela é um pouquinho mais leve, acometimento mais dos vasos, e a esclerite já é mais densa, você vê os vasos mais densos. Se você ficar diante, Marina, de um olho desse aqui, né, no seu consultório, no seu pronto-socorro, né, você não vai falar que isso é uma conjuntivite, né? Olha aqui como é que isso tá, né? Muito acometido, né? Tem hemorragia junto, né? Então, realmente é muito diferente, tá? As uveites, elas podem ser na parte anterior, na parte intermediária e na região posterior. O que o paciente tem quando ele chega lá com conjuntivite, com uveite, né? Ele vai falar para você, Marina, o meu olho está borrado, tô te enxergando, mas tem uma névoa, um negócio que eu pisco, não melhora, parece que está meio embaçado, né? Eu olho para a luz, está me dando sensação de fotofobia, dor, meu olho está vermelho, está estranho. Você acordou com o olho grudado? Teve secreção? Não, nenhuma. Ele está assim, começou a ficar embaçado, né? Então, isso é conjuntivite, gente, né? Não é conjuntivite. Não adianta. Aí vai passar o Tobradex, que tem um pouquinho de dexametasona, a uveíte vai dar uma acalmada. Dali a 3 dias ela volta com tudo. O paciente pode ficar cego, com grandes comprometimentos. E o que a gente encontra muito que ajuda a gente no diagnóstico? Esses precipitados na córnea, que é bem no endotélio da córnea, que a gente chama de precipitados ceráticos endoteliais. A uveíte, ela faz isso, ela deixa esses precipitados como pista diagnóstica para a gente, na região inferior, tá? O humor aquoso, ele vai pela corrente de convecção dele, e aqui ele vai aderindo no endotélio esses pigmentos inflamatórios, tá? A gente chama isso de Moulton Fat, gordura de carneiro, que é a uveíte provavelmente por toxoplasmose, porque eles são grandes e são a gente chama de granulomatose, né? A uveíte por doença reumatológica, ela já é um pigmento bem fininho, branquinho, que fica na córnea, tá? É um pouquinho diferente, olha, uma uveíte, né? Olho bem quente, com infecção, aqui são as lesões da retina. Paciente com celulite, a gente já deu na aula de celulite, né? Que é outra emergência que chega, internar e fazer antibiótico, né? Lembrando das repercussões hemodinâmicas, e o que todo mundo gosta, né?
como tratar conjuntivite, né? Vocês adoram isso. Todo mundo quer um caderninho para anotar como é que trata conjuntivite. Então, a conjuntivite é uma doença da conjuntiva, uma inflamação da conjuntiva, que ela pode ter um monte de etiologia, né? O que o paciente vai ter? Hiperemia, prurido, secreção, edema de pálpebra, e ela pode ter etiologias virais, que eu vou falar uma coisa para vocês, que são 99,7% dos casos. É muita coisa, né? Bacteriana. Ah, professora, mas quando eu tive conjuntivite, saiu uma secreção meio estranha aqui, uma secreção meio amarelada, né? Eu tive secreção viral. Conjuntivite viral você teve, muito provavelmente. Tá? A conjuntivite bacteriana, ela é uma conjuntivite purulenta. Você abre o fundo de saco, sai pus do seu olho vira uma bola de pus, tá? Isso que você teve é secreção que dá quando você está resfriado com o vírus. Você não fica com catarro também? É igualzinho, não é porque você está resfriado com o nariz entupido, você vê a secreção nasal ali esverdeada, que você vai, tô com uma sinusite, vou entrar com antibiótico. Não pode ser assim, não é assim, é vírus, gente, né? Então, como é que você trata vírus? Tá aí o coronavírus, alguém sabe como é que trata vírus? Vírus tem uma remissão espontânea, então é sintomático. Por que passar antibiótico para conjuntivite viral? Eu não consigo entender isso, né? É sintomático. O paciente está com coceira, o paciente está com ardência, vamos tratar os sintomas. E aquilo ali vai melhorar. Então, lembrando, a conjuntivite pode ser alérgica, viral e bacteriana. Então, existem alguns sinais para a gente saber se são conjuntivites, né? Então, aqui o fundo de saco, né, que é onde a gente examina para saber se tem conjuntivite. O olho, já falei para vocês que não adianta fazer assim e falar o que eu tenho, porque existem alguns sinais que fazem essa característica para a gente, né? Então, o olho, ele tem um monte de sinal que ajuda a gente a fazer diagnóstico, né? Um deles é isso. O paciente com conjuntivite, ele vai ter uma coisa que a gente chama de folículo tarsal. Vai ter um monte de bolinha no tarso. A hora que você vira o tarso inferior com um cotonete para examinar, tem um monte dessas bolinhas, parece bolinha de água, assim, essas bolinhas pequenininhas, que a gente chama de folículo, que é muito característico da conjuntivite viral, tá? Então, eles têm muitos folículos, os pacientes com conjuntivite viral. Isso é uma conjuntivite bacteriana. Provavelmente vocês nunca se depararam com uma na vida de vocês. Eu já me deparei com algumas, poucas, raríssimas conjuntivites bacterianas, tá? Mas principalmente em quem? No recém-nascido. Então, eu já tive algumas causas de conjuntivite bacteriana. 2 pacientes jovens com conjuntivite gonocócica, tá? Provavelmente foi transmitida por via sexual, tá? O paciente fazia a secreção purulenta muito intensa, iniciou com quadro brando e piorou, né? E as conjuntivites neonatais, né? Então, tem um monte de 3 adendos que eu preciso fazer para vocês aqui agora. A conjuntivite neonatal, quando a criança nasce com essa conjuntivite, que é logo depois do parto, 2 a 3 dias depois do parto, que a criança começa a apresentar esses sintomas, né, de secreção abundante, geralmente, aliás, a maioria dos casos estão relacionados à clamídia, né, e via de parto. Então, a mãe tem parto normal, a mãe está contaminada com Chlamydia trachomatis e a criança passa no canal do parto, inocula aquela bactéria para o olho e faz uma conjuntivite bacteriana neonatal. Conjuntivite gonocócica, ela é rara na criança, tá? A não ser que a mãe ela tenha
esteja contaminada. Mas, geralmente, a mãe que faz pré-natal, isso é afastado, né? Então, a conjuntivite neonatal, ela é, a maioria das vezes, por clamídia. E não confundir com obstrução do canal lacrimal, que a criança tem muito. Então, a criança nasce, 15 dias, começa a ficar com secreção e está com conjuntivite. Aí vai no pediatra, está com conjuntivite, acho que é gonorreia, vamos ver, nananã. E muitas vezes, essa conjuntivite, ela está relacionada à obstrução do canal. A criança, na hora que nasce, ela chora, e aí libera uma válvula, que chama válvula de Hasner. E algumas crianças, essa válvula não abre. Então, fica obstruído e a lágrima fica parada. E aí a nossa querida bactéria vai ali e fica ali se alimentando daquela lágrima parada. E aí a criança faz secreção, né? Então, o tratamento para essas obstruções é massagem. A gente ensina a mãe a fazer massagem no consultório para abrir a via lacrimal, né? A conjuntivite viral, né? Então, aqui essa foto ficou muito ruim, mas eu queria mostrar para vocês os folículos, as bolinhas. Lembra? Sabe quem tem foliculite no braço, com umas bolinhas assim? A conjuntivite viral, ela faz essas bolinhas também, esses folículos, bem no tarso, tá? Isso aqui é uma conjuntivite viral, gente, tá? Isso aqui é secreção de conjuntivite viral, igual a gente tem no nariz, né? Quando a gente está resfriado por vírus, né? É uma secreção, né? É muco, isso é muco, tá? Isso é uma conjuntivite viral, faz edema de pálpebra, tem muco, secreção, o olho está comprometido bilateralmente. Como é que a gente trata conjuntivite viral? Compressa gelada de água filtrada 20 vezes ao dia e lubrificante, qualquer lubrificante ocular, né? Então, Optive, Lacrifilme, Sistane, Iabac, Artelac, o que tiver na farmácia, sem ser aqueles Visual, Visa Azul e Mora Brasil, que tem vasoconstritor. O resto, né, com carmelose, com qualquer desses colírios lubrificantes, põe geladinho na geladeira e vai pingando o dia todo para lavar essa secreção, lavar a secreção, né? Ah, posso usar soro fisiológico? Pode, mas a gente não orienta, porque o soro, desculpa, ele tem sal. Então, pega o soro fisiológico e põe num vidro. Põe um pingo de soro ali, depois você volta. Vai ter uma linha branca, né? Tem sal ali, o sal resseca mais ainda. Então, faz compressa de água gelada filtrada. Pode ser gelo? Não, não pode ser gelo, porque o gelo queima, faz um processo inflamatório maior, né, nessa região, que é muito sensível, né? Não é osso, é pálpebra, né? Então, compressa de água gelada filtrada e lubrificante, tá, gente? Então, a conjuntivite viral, né, o olho tem a hiperemia, e quem quer simular conjuntivite para ter atestado, a gente pega assim no consultório, ó, passa sabão no olho, aí o olho fica vermelho só embaixo. Aí tô com conjuntivite. Aí lê o que tem a conjuntivite, né? Aí chega lá decorado o Google. Tô assim, assado. Aí você vai examinar, não tem nenhum folículo. E você pede para o paciente olhar para baixo, tá branquinha a esclera, né? Então a conjuntivite, ela acomete a esclera 360 graus. Água destilada, Reinaldo, pode usar, tá? Não pode usar ácido bórico, que é água. Ah, esqueci, uma aguinha que todo mundo adora aí, que as vovozinhas adoram. Água boricada. Água boricada de jeito nenhum. Água destilada pode, tá? E água gelada filtrada também, tá bom? E 360 graus, né? O olho fica vermelho. Conjuntivite viral, muito prazer. Pode ter muco, aderência de cílios, quando a pessoa de nada, Rinaldo. Quando a pessoa acorda, né, é extremamente contagioso, a família inteira pega, cuidado com maçaneta de porta, trocar lençol, né, muita higiene, tá? A conjuntiva bacteriana, que eu já falei para vocês, do recém-nascido, né, principalmente por clamídia, né, aqui um quadro muito grave, né, e a conjuntivite viral, que é a única
que a gente entra com corticoide, que é a conjuntivite viral, por adenovírus, que forma essa pseudomembrana inflamatória. Então, o que é isso? O adenovírus é um vírus chato, insuportável, que faz essa membrana inflamatória. Então, o paciente começa com compressa gelada, lubrificante, e 7, 8 dias, olho desse tamanho, não melhora, não melhora. E aí, vocês, como bons clínicos que são, o que vocês vão fazer quando vocês pegarem uma conjuntivite no pronto-socorro? Luvinha, né? Everte a pálpebra superior, everte a pálpebra inferior. É só folículo, não tem membrana? Maravilha. Tem membrana? Tem que entrar com corticoide, porque o raio do adenovírus, ele libera uma toxina também inflamatória, igual ao Staphylococcus, que faz essa membrana, e a conjuntivite não melhora. Então, você tem que tirar a membrana a cada 2 dias para melhorar a conjuntivite. Então, é conjuntivite adenoviral por pseudomembrana inflamatória. Ah, é raro? Não, é muito comum. É muito, muito comum, tá? Porque o adenovírus está aí, né? Então, ó, tem que tirar a pseudomembrana, né? Isso sangra pra caramba, tá? Tira a pseudomembrana, daqui a 2 dias ela cresce de novo, aí você tira de novo, cresce de novo, e aí ela vai diminuindo a quantidade de vezes que ela cresce, a conjuntivite melhora, tá bom? Então, everte a pálpebra, gente. Vê se tem membrana, tá bom? E isso é conjuntivite viral também. Essa conjuntivite, eu entro com compressa fria, eu entro com lubrificante e corticoide de superfície. O que é o corticoide de superfície? É o flutinol, é corticoide 0,1%. Né? Você pode fazer de 6 em 6 horas para a membrana não voltar e parar o processo autoimune, a toxina que o vírus faz para o olho, tá bom? Então, é o único caso que você entra com um corticoide. Se você entra com um corticoide para um paciente que chega para você no pronto-socorro com olho vermelho, com aquelas lesões de herpes na córnea, você pode fazer o paciente abrir a lesão de herpes, essa herpes ir para uma uveíte herpética, ou seja, entra no olho e vai lá pelo gânglio ciliar lá do olho, vai lá para a íris, lá na íris ela vai lá para a retina e a herpes na retina faz necrose, tá? Necrose herpética. Então, não entrem com corticoide se não for conjuntivite com pseudomembrana inflamatória. Não entrem com corticoide no olho sem saber o que você está fazendo, porque senão você piora muito. Se você passa corticoide para ceratite herpética e para acantameba, você praticamente você piora em 90% o prognóstico desse olho, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, os Tobradex da vida devem ser muito bem manuseados, tá? Não é para passar para todo o olho vermelho, por favor. E a conjuntivite alérgica, por outro lado, o tarso já faz essas colmeias, a gente chama de papila gigante. O olho faz, professora, meu olho fez tipo uma bexiguinha de festa na conjuntiva, fica inchado, né? A gente chama isso de quemose. Então, quemose, né? Papila no tarso e angioedema, né? Pessoa com alergia faz angioedema, quemose, papila no tarso, tá? Então, ó, as papilas, né? Papilas de conjuntivite alérgica. Como que a gente trata conjuntivite alérgica? Lubrifica, inibidor de mastócito, inibidor da membrana de mastócito, colírio, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, o Patanol, o Relestat, o Lastacaft, o Octifen. Essas medicações são antialérgicas, colírios antialérgicos, você pode fazer por um bom tempo, às vezes a gente faz 3, 4 meses, que diminui a possibilidade da membrana do mastócito, estabiliza a membrana do mastócito e o paciente para com as crises alérgicas. Há algumas, muitas vezes, eu preciso entrar com corticoide, não tem jeito, nessa conjuntivite. Existem 5 vezes que a gente tem que entrar com corticoide, eu vou falar para vocês não precisam saber isso, tá? Aliás, 4, que úlcera em escudo, quando o paciente roça muito essa papila na córnea e abre uma úlcera, que a gente chama de úlcera em escuro, tem que fazer corticoide. Quando a gente tem o limbo gelatinoso, então, aqui, ó, é o limbo nessa região de transição
Às vezes ele fica muito inchado o limbo. Então, quando o limbo está gelatinoso, precisamos fazer corticoide. Quando o paciente tem uns nódulos, que chama de nódulo de Tantras, que são os nódulos causados pela alergia aqui na borda da córnea, tá? E quando ele tem ceratite grosseira, né, por causa dessa papila aqui que roça a córnea e faz muita desepitelização. E aí precisamos entrar com corticoide dose alta para melhorar esse processo alérgico desses pacientes com conjuntivite alérgica, né? E a úlcera corneana, que também tem vários tipos de etiologia, né? A viral, a bacteriana, a neurotrófica e a fúngica. O paciente sente muita dor. Esses dias eu peguei uma úlcera bacteriana, um paciente usuário de lente de contato. A úlcera viral, se você entra com corticoide no paciente com herpes, né? Então, você vai fazer uma úlcera viral, essa úlcera vai abrir, vai fazer uma uveíte herpética e depois uma necrose retiniana. Então, muito bom entrar com corticoide para paciente com herpes, né? Aliás, nunca, tá? Não façam isso, porque realmente complica, tá? A úlcera bacteriana, essa semana eu peguei uma estafilocócica, provavelmente, paciente com úlcera fúngica, muito comum em trabalhadores rurais, paciente que trabalha com plantação, tá? Faz uma úlcera fúngica hifada, com cristal, e a úlcera neurotrófica, que é uma úlcera não infecciosa, comum em pacientes com neuropatia diabética. Paciente diabético tem uma neuropatia na córnea, e a córnea para de ter lubrificação, o paciente faz uma úlcera por falta de lubrificação, tá? Então, as ceratites bacterianas, as causas mais graves, né? Esses dias a gente pegou uma paciente com alto poder aquisitivo, tá? Usuária de lente de contato, e aí resolveu dormir uma semana com a lente, tá? Fez uma úlcera por pseudomonas, perfurou o olho, foi transplante a quente, imediato, tá? Então, quem usa lente de contato, cuidado, gente, não durmam com lente de contato, tá bom? Tenha todo cuidado com a lente de contato. Então, a pseudomonas, ela é muito agressiva, ela afeta a córnea rapidamente, tá? O Staphylococcus aureus, essa semana teve uma. Piógenes, a gente não consegue muito diferenciar. O aureus, provavelmente, porque o paciente tinha uma blefarite muito intensa, e é uma característica de uma lesão, uma úlcera pequena, ela vai mais para o lado periférico, perto da a base dos cílios, ali perto da córnea, então é bem característico e respondeu bem a quinolona também, tá? E existem algumas bactérias insuportáveis que você não precisa ter nada no epitélio, você não precisa ter lesão, elas simplesmente entram pelo epitélio íntegro, né? Que é a Neisseria gonorreae, meningitidis, a difteria e a influenza. Então, essas 4 bactérias, você não precisa ter lesão prévia para elas inocularem a córnea, tá? Então, são muito graves, lembrando sempre da pseudomonas, né? Úlcera de córnea, esse é o olho dessa paciente que eu falei para vocês, muito grave, transplante a quente rápido, quase que ela perdeu o olho, né? Vários tipos de úlcera, tá? Tem uma característica, a úlcera bacteriana por Staphylococcus, ela é mais periférica, ela é menorzinha, esse paciente estava assim nessa semana, tá? Ela tem um prognóstico bem melhor, ela não fica no eixo, mas se você não trata, acaba complicando, né? A úlcera fúngica, ela é feia, ela tem esses infiltrados e fados, né? Ela, tipo, parece uns cristais, assim, bem, bem feia a úlcera fúngica, tá? E a úlcera da córnea neurotrófica, muito presente no paciente diabético, que tem baixa sensibilidade corneana, é uma úlcera não infecciosa que acaba comprometendo toda a região corneana. O tratamento é lubrificação, gel intenso. Muitas vezes eu preciso fazer uma tarsorrafia. Eu suturo a pálpebra superior na pálpebra inferior, deixo um espacinho para pingar colírio, e esse paciente vai reptilizando a córnea, porque eles abrem e fica com opacidade, pode até perder a visão por causa de úlcera neurotrófica. Que só para vocês lembrarem do pterígio, da hemorragia subconjuntival, né, que a gente já falou. As oclusões vasculares, né, mais uma coisa que eu vi, essa semana foram 2, ontem uma no SUS, num paciente diabético, uma oclusão de veia central da retina, e segunda foi uma paciente jovem, tá?
Então, a arterial, geralmente, quando oclui, solta trombo para a artéria, o paciente perde a visão, cega, e a venosa, ela deixa sequela, né? Então, uma oclusão arterial, a córnea, a retina totalmente pálida, com aquele sinal de mácula em cereja, né? Uma hipóxia, realmente fica hipóxica a retina, uma oclusão de ramo, né? De veia aqui, uma oclusão de ramo de veia da retina, e aqui uma oclusão de veia central da retina, com hemorragia nos 4 quadrantes, né? Também são queixas importantes de baixa de visão súbita dentro da emergência. Como eu falei para vocês, só essa semana foram 2, né? O descolamento de retina também pode acontecer de forma súbita. O paciente chega, a queixa do descolamento assim. Eu comecei primeiro a ver um monte de teia de aranha. Daqui a pouco eu olhei para o lado, desceu parece uma névoa, assim, e ficou esse lado escuro, né? Estou vendo a minha visão escura desse lado. Geralmente os pacientes têm essa queixa, porque o descolamento de retina regmatogênica, ele tem uma rotura, entra líquido, e aí o paciente começa a ver fala assim, tá parecendo uma nuvem, assim, no meu olho, eu estou vendo um negócio se movimentar, meio esbranquiçado, né? Então, primeiro comecei a ver um monte de teia, de repente veio uma nata no meu olho, comecei a ver nuvem, né? Então, o descolamento de retina na emergência pode ser idiopático ou por trauma. Geralmente, se o paciente não for diabético, que é ultracional, ou inflamatório, que é exudativo, ele é o regmatogênico, que a gente já falou, tem uma rotura. Acontece muito em alto míope, rompe ali uma região, entra líquido e descola. Ou de uma forma idiopática. Tem paciente que às vezes tem descolamento de retina idiopático, tem causa nenhuma. Estava em casa vendo televisão, descolou a retina, né? Infelizmente, acontece. Então, tratamento cirúrgico, sempre. Por isso que o diagnóstico tem que ser rápido. Quanto mais tempo a retina fica descolada, mais sequela esse paciente vai ter com a visão, né? Então, o tratamento tem que ser o mais rápido possível. E aqui são outras questões na retina que a gente vê, a não ser as oclusões, que são muito súbitas, o descolamento que é muito súbito. Aqui é o comocho retinale, né, que é um edema de retina, a gente chama isso de edema de Berlin, vocês não precisam saber isso. Pós-trauma, tá? Paciente que tem trauma contuso por bolada, faz esse edema aqui na retina, né? Ixi. Aqui, uma ruptura de coroide, também causada por trauma, o paciente faz baixa de visão, a avulsão da base do vítreo, né? Às vezes o paciente começa a ter muita música volante. Essa semana também tive uma emergência, paciente com avulsão de base de vítreo e hemorragia vítrea. Então, ele foi bem leve, a visão tá boa, mas o vítreo soltou todinho da periferia e aí levou um vaso, aí sangrou um pouquinho na retina. Aí a gente está acompanhando, né, as lacerações, os descolamentos de retina lá no Equador, que vem aquela nuvem que eu falei para vocês, né? Esses buracos causados por trauma também, e as neuropatias ópticas, principalmente as isquêmicas, que a gente viu semana passada, que também dão dor ocular e baixa de visão aguda em muitos casos. Tá bom? Nem vou mexer para não cair na internet hoje. Era isso que eu queria falar para vocês sobre as principais emergências que vocês podem manusear, né? Tirando essa parte cirúrgica de retina. E se vocês souberem que 99,7% das conjuntivites são virais e que o tratamento é lubrificante com compressa fria, eu já vou ficar muito feliz. Muito, tá? Então, é isso que a gente tinha para falar. Um bom final de semana para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida. Obrigado pela aula, professor. Obrigada pela aula, professora. Obrigado pela aula, professora. Até semana que Obrigado vem. vocês por terem assistido. Professora, Os guerreiros. Fala. posso tirar uma dúvida rapidinho? Só que eu acho que eu fiquei Lógico. na dúvida. É que eu acho que eu não peguei muito bem essa parte. Tem como a gente diferenciar a blefarite seborreica daquela estáfilo lá? Tem. Aquela que eu mostrei para vocês era mista, né? A seborreica, ela fica só aquelas crostas nos cílios.
E Aham. aí não faz nem secreção e nem tem hiperemia na conjuntiva. Entendeu? Ela fica só, Ah, você tá. olha assim, tem uma espuma nos cílios, aí ela é só seborreica, né? Ah, Quando ela entendi. vem acompanhada daquela coisa mais melada, com secreção e a conjuntiva fica muito hiperemiada, ela é mista, que é seborreica mais estafilocócica. Estafilocócica pura e simples é igual daquela paciente que eu mostrei para vocês, que ela já perdeu todos os cílios, ali é bactéria purinha, entendeu? Ela não tem pele oleosa, não tem nada. Entendi, agora entendi. Entendeu? Obrigado. Nada. Professora, é Estela. Nada, Gabriel. Oi, Estelita. Aqui, eu tava bem precisando falar com você. Eu posso te mandar uma mensagem? Pode. Então tá bom. Beijo, obrigada pela aula, Beijo. professora. Nada.